Grava aí. Sério, pô. Qualquer coisa O pode. professor está pedindo para avisar que vocês têm que fazer o relatório do resumo da apresentação de hoje. Aqui pra ti? Sim, É só pra gravar. continuando, Baja é um tipo de veículo, é um mini Baja na verdade, é um tipo de veículo off-road. Tá Ela gravando. foi criada pela Organização dos Engenheiros Automotivos, que é a SAI, que é a organização que faz nosso regulamento, que a gente tem que seguir para construir o nosso carro, e que faz todas as especificações de carro, automóveis, caminhões, qualquer tipo de veículo. É essa organização que faz óleos, dimensões, normas, tudo são eles que fazem. Eu vou apresentar um pouco do histórico para vocês. O Baja, para quem não sabe, foi um dos primeiros projetos de extensão da UEA. Ele foi a nossa oficina foi construída em 2013, com o investimento da FAPEAN, junto com o nosso ex-reitor Pleinado, e o nosso professor, o coordenador Eduardo Barreda. Essa é uma das fotos da nossa oficina e a primeira equipe de Baja. Aqui, para quem não viu por dentro da nossa oficina, vocês sabem onde fica ali na frente do prédio da STEM. Aqui vocês têm uma foto onde embaixo é onde a gente constrói o carro, a gente faz toda a manufatura, e em cima é onde nós temos as nossas reuniões e fazemos os projetos, enfim. Em 2013, 2014 na verdade, foi quando foi feito o primeiro carro. Infelizmente ele não foi para a competição por questões internas, por alguns problemas de manufatura, mas ele era... Todos os carros têm apelido. O nome desse era Tambaquilo, vocês devem imaginar o porquê. Na competição a gente tem uma área, dentro da equipe a gente tem uma área que é design, e no design a gente tem que levar uma proposta de design para a competição, porque isso é apresentado lá no tempo. E aí, como vocês podem imaginar, Tambaquilo a gente quis levar a nossa região para lá. Aí é um pouco das nossas apresentações que a gente fazia antigamente para poder mostrar o carro para as pessoas, e um pouco do design do carro também. 2015 2016 foi a primeira vez que o carro foi para a competição e a gente foi eleito pela primeira vez a melhor equipe do Norte. O nome do carro era Baja Conta, vocês também devem imaginar o porquê. E esse era um pouco do design, com as escamas e tal, da cobra. 2016 2017 fomos eleitos de novo a melhor equipe do Norte. Dessa vez o nome do carro era Hércules. Aí eu pergunto para vocês, alguém sabe por que Hércules? É o nome da avião. Ninguém? É o semideus grego, filho de Zeus. É pela força, mas lembra que eu falei que a gente tem que levar uma proposta? A gente geralmente leva propostas da nossa região. Alguém tem um chute? O avião. Alguém falou besouro, né? É do besouro. Besouro é. Aí aqui são um pouco das fotos das provas que a gente passa lá na competição. A competição acontece em São José dos Campos, São Paulo. E aqui é só uma demonstração para o que a gente vai mostrar depois. E aqui é um pouco do design do carro. Em 2017 2018, a gente foi eleito novamente a melhor equipe do Norte. E a gente começou a aderir um padrão de nome do carro. Então a gente começou a adotar o BMA. BMA não, só o P na verdade. O MA B é de Baja, MA é de Marco Alan. É um piloto da década de 90 de rally. Aí eu pergunto também, porque essa pergunta já teve dentro da nossa equipe. Vocês sabem o que é rally? Pô, valeu, mano. Tinha um membro da equipe que não sabia o que era rally. Aí, tipo, eu fiquei preocupado depois. Estou orgulhoso de vocês. Sim, o I18, sempre o número que apareceu no nome do carro, geralmente é o ano da competição. E aqui são um pouco das fotos da gente fazendo os testes. Isso aqui era ali atrás do prédio da STEM, na época não tinha nada. Vocês não viram isso. E mais uma foto que a gente estava testando ali no estacionamento da ESP, para a gente testar a suspensão do carro. A gente brinca um pouco às vezes. Em 2018 2019 fomos eleitos de novo a melhor equipe do Norte. Dessa vez, aí sim a gente começou a adotar um padrão. Desde aí o padrão não muda. B é este 19, que é do ano. B de Baja é este da nossa unidade da faculdade. E aí o design desse carro era porque fez 25 anos da morte da Ayrton Senna nesse ano. E
e a gente fez uma homenagem fazendo a arte do carro dele. Em 2019, 2020, fomos eleitos a melhor equipe do Norte, novamente. Isso aqui é uma foto, perdão. Isso é uma foto eu acho que é uma foto do Enduro, que é uma das provas que a gente tem que passar na competição, que a gente vai explicar posteriormente. Em 2019 2020, fomos eleitos de novo a melhor equipe do Norte. O nome do carro era BES, que a gente chama, 20 Juma. Alguém sabe por que Juma? É o nome de uma onça? É da onça que foi assassinada na época das Olimpíadas aqui em Manaus. Sacrificado isso. 2021, 2022, fomos eleitos de novo, foi esse ano no caso, nós fomos eleitos de novo a melhor equipe do Norte, e esse é o Best 22 Pink Pig. Alguém aqui acompanha o mudão automotivo? Eu acho que é o carro da Porsche de Le Mans. Mano, depois tu passa na oficina e pega uma coca comigo. Tá. Sério. Nunca ninguém acertou isso. Nunca ninguém acertou essa. É um carro, um Porsche das 24 horas de Le Mans. Esse foi uma arte que o design era constituído por... O carro tinha formato de porco e a arte dele eram linhas, e entre as linhas eram os cortes do porco. E aí a gente adaptou isso, em vez de ser os cortes do porco, a gente botou o nome das provas da competição. A TV está acabando. Agora eu vou falar um pouco sobre a equipe. Tipo, vocês devem estar se perguntando primeiro por que tudo isso. Até agora, na graduação de vocês, pelo menos em introdução à engenharia, vocês só viram relatórios e tal, a parte histórica de engenharia. Isso daí não é nada divertido. Desculpa, professor, mas não é. Então, a SAI, na década de 90, resolveu criar o Baja para a galera das universidades competirem entre si fazendo esse veículo. Só tipo uma breve introdução. E lá no Baja a gente é dividido, né? O projeto ele simula uma empresa. Então, a gente tem cargos de liderança, coordenação, gerente de projetos. E a gente divide ele justamente para ficar mais organizado. Não dá para todo mundo fazer tudo, senão a equipe fica bagunçada. Acima do capitão tem o coordenador, que é o professor Barreda, o professor da coordenação de mecânica, e aí depois tem o capitão, e aí o capitão ele fica responsável por toda a parte operacional e de gestão, né? Mas abaixo dele tem um gerente técnico que fica especificamente com o carro, tudo que diz respeito ao carro, tudo que for a respeito da construção do carro é a responsabilidade do gerente técnico. E o gerente operacional ele já vai mexer com a parte da gestão de pessoas, recursos, tempo, marketing, arrecadações. Vocês veem que a gente vende refrigerantes, tipo, esses refrigerantes para a gente arrecadar dinheiro para o projeto, então isso aí já é uma parte do gerente operacional. E dentro disso a gente tem as nossas áreas, né? Tem a parte de eletrônica, a parte de mecânica mesmo, que é chassi, ergonomia e design, e aí freio, suspensão e transmissão, que é a melhor área do carro, transmissão. E aí, e dentro de gestão, é tudo junto, né? Como tem poucos membros, então a gente juntou todo mundo, só divide ali entre marketing e a parte de gestão da equipe. Pode passar, Jota. Tá, agora eu vou começar a falar um pouco sobre a competição. E a competição é dividida em várias etapas. E a primeira delas é o projeto. Antes de ir para a competição, que acontece mais ou menos ali em março, esse ano aconteceu em abril, a gente tem que enviar um relatório com o que aconteceu no projeto, tudo que a gente fez no projeto, um relatório para o padrão site. E a partir disso a gente vai ter uma nota. Isso daí já vai contar para a competição, né? E aí, lá na competição, já vão ter os outros testes. Mas não é só chegar, acelerar o carro, botar em pista, nem nada. Começa com a avaliação estática, e aí primeiro vem a inspeção técnica de segurança. O carro, ele é construído em cima de um regulamento. Não dá para fazer o carro, tipo, na doida. Construir um carro é fácil, né? Mas construir em cima de um regulamento que tem restrições, principalmente segurança, porque é uma competição a nível universitário, né? Então, não é para confiar, né? Aí, nessa inspeção técnica, os juízes ficam... Nessa inspeção técnica, os juízes ficam com o regulamento lá e ficam vistoriando cada área do teu carro, tipo eletrônica, chassi, a parte de suspensão, para ver se tu seguiu o regulamento, né? Se tiver algo que não está seguindo, mas tu pode mudar, tu tem uma janela de tempo para alterar e voltar ali, mas tem umas deduções de pontos.
Depois dessa inspeção de segurança, Volta lá. tem a verificação do motor, né, que vão ver se o motor está apto para a competição. E tipo, o nosso motor, a gente não pode fazer alterações no motor. Toda a nossa parte de ganho de performance, potência, torque, a gente tem que fazer fora dele, ou seja, nas reduções, no caso da CVT e a caixa de transmissão. E aí a avaliação de projeto, como eu já falei. Pode passar, Exato. Aí eu vou falar um pouco sobre os testes dinâmicos. Boa tarde, meu nome é Hugo. Vou falar um pouco sobre os testes dinâmicos do carro. Os testes dinâmicos começam com as provas de segurança também, que são as provas de frenagem, conforto e manobrabilidade. Começando com frenagem. Frenagem é muito importante no projeto por conta da segurança mesmo. Se você tem um carro que não freia, a possibilidade de você passar reto numa curva é muito grande. Então a primeira coisa que a gente checa é frenagem. A outra questão é conforto. Conforto, como é que funciona? Um juiz entra no seu carro e pilota ele como se fosse para quebrar mesmo. Ele não tem pena do carro. E ele quer checar se o teu carro é manobrável, se o teu carro tem uma direção leve, se ele freia bem, se uma pessoa muito grande cabe nele. Porque o intuito da competição também, no nosso relatório, a gente tem a questão de design e empresa fictícia, onde nós temos que vender 4.000 carros como se fosse uma empresa mesmo construindo o carro. Então, para isso, ele quer saber se é confortável para ser vendido. Então, é isso que ele avalia. Ele vai avaliar todo o teu projeto e, com isso, vai avaliar o conforto para as pessoas que vão comprar, possivelmente. Só um ponto rapidinho que eu acho que o Jojo esqueceu de citar. A gente também tem a apresentação de projeto antes dos testes dinâmicos. A gente apresenta o projeto, além de enviar o relatório, que a gente tem que enviar o relatório técnico antes de ir para a competição, a gente lá tem que fazer uma apresentação de projeto. E nessa apresentação de projeto, como o Hugo disse, a parte de gestão tem que simular uma empresa, uma concessionária de veículos, por exemplo, que vende 4.000 carros por ano, mas isso a gente vai explicar melhor depois, e também explicar a parte técnica. Aqui é a prova de frenagem. A prova de frenagem consiste no quê? Você tem que acelerar o carro na velocidade máxima num espaço de 30 metros e frear dentro de 7, sendo que você é obrigado a trabalhar as 4 rodas. Então é uma prova teoricamente bem simples, mas que dá muita dor de cabeça na competição para várias equipes, porque nem sempre o freio funciona da forma que a gente deseja. Se o carro não parar, é só acertar o juiz aí, paciente. É isso. Aí agora a gente vai para a prova de tração, que já são realmente provas valendo ponto, não são mais provas de segurança. A prova de tração, o que é? Você tem que transpor esse morro em 45 graus, e o morro costuma ter mais ou menos 2 metros de altura. Então você imagina que não é tão fácil. E você não pode vir de uma vez, porque senão você vai simplesmente capotar o carro para trás. Acontece muito capotar o carro, muito. E não é coisa de equipe pequena não, é coisa de equipe muito grande que tem 20 anos nas costas aí e capota carro assim, fazendo besteira. Então você tem que ter um carro confiável para sua tração, que transponha todo o obstáculo sem ter que pegar embalo, no caso. Ou seja, você tem que transpor devagar. Aí a gente vem agora para a prova de suspensão. São valas intercaladas, onde a gente tem que transpor ela como está aparecendo na imagem. Só que muitas vezes quebra carro, a suspensão não aguenta. Então é exatamente para checar isso, para na hora de chegar nas provas maiores, que é enduro, essas coisas, você ter um carro confiável. As piscinas de lama. As piscinas de lama são parte de obstáculos dentro das provas. Às vezes no enduro você tem piscinas de lama bem grandes que chegam às vezes a 45 centímetros de profundidade, 60 centímetros de profundidade. Depende muito da vontade do juiz. Então, todo ano a gente tem sempre uma surpresa quando a gente chega lá e descobre a pista. A prova de velocidade máxima. A prova de velocidade máxima acontece no asfalto e você tem que acelerar durante 100 metros e frear e depois... acelerar por 100 metros, frear e retomar o carro. Então aí é definido sua velocidade máxima, sua frenagem e a velocidade de retomada do carro. Então aqui é um teste que a gente fez na Est com um carro antigo, com o BMA na época, e a gente estava ferindo como é que estava a velocidade dele, se ele estava com uma velocidade constante e boa para a competição.
Mais um pouquinho da prova de tração. Além daquela prova de tração que o Hugo falou que a gente tem que transpor aquele morrinho de 2 metros e pouco, tem uma outra prova de tração, isso aí a gente está testando realmente tração do carro, que é uma outra prova, que consiste basicamente na gente puxar, só que são blocos de concreto. São blocos de concreto amarrados por uma corrente. E a gente vai levando até o máximo que a gente conseguir puxar. Essa é a prova de tração que tem na competição. E aqui era só um teste que a gente estava fazendo, puxando um Celta, porque era o que a gente tinha para a hora. A gente já chegou a puxar uma F1000, que pesa mais ou menos 3 toneladas. E aí foi assim que a gente valida a nossa tração, né, para saber se o nosso carro consegue puxar os blocos da competição. Aqui a gente tem a prova de manobrabilidade. Claro que aqui não é imagem da competição, mas a gente testando a manobrabilidade do nosso carro aqui na Este mesmo. E a prova de manobrabilidade são vários slaloms. Não sei se vocês sabem o que é slalom. Alguém? Exatamente. São cones que você tem que ficar circulando eles. E aí isso você checa se o seu carro consegue fazer curvas apertadas, se o seu carro não consegue, e rola uma dedução de pontos a cada cone que você acerta. E aqui a gente está só testando, fazendo zerinho e fazendo um pouco de slalom. As provas de suspensão. Aqui já é a prova própria de suspensão mesmo, que é a prova de vale ponto, não mais de segurança. E aqui você tem uma pista e você tem que transpor ela inteira. Antes eram só valas e agora é uma pista completa, onde você tem que transpor toda ela por valas, troncos, pneus, morro e caixas de lama. Então é uma prova bem complicada que demanda bastante do piloto e do carro também aguentar todo esse esforço. E aqui a gente chegou no grande ápice da competição, que é o Enduro. O Enduro é uma prova de 4 horas, ou seja, um Enduro de resistência, onde ficam 60 carros normalmente na pista, rodando juntos, e quem fizer mais voltas no final ganha. Porém, o Enduro, por ser 4 horas, você tem toda aquela questão de, entre aspas, pit stop, que às vezes o seu carro quebrou, você tira o carro da pista e arruma, e volta a correr. E cada um por si e Deus por todos nessa situação. Porque você imagina uma pista de mais ou menos 7 km, com 60 carros, todos querendo batalhar por posição e tendo que lutar um contra o outro e contra os obstáculos. Então sempre tem um que quebra, sempre tem um que tem que parar, sempre tem que passar pelo lado de um, e sempre tem um obstáculo travado por causa de um carro. Mas é uma prova muito legal de assistir, porque realmente é uma confusão, é carro capotando, carro parando, é muito louco. Aqui a gente tem toda a concentração de carros antes do Enduro. Aí, olha para vocês terem ideia de quanta competição tem de carro. Então, vocês imaginam tudo isso numa pista junto. E um monte de adolescentes dirigindo. Então... Então, tem mais uma prova que também é uma prova extra. E dá uma pontuação bônus por você completar ela. Que é o Super Prime. O que é o Super Prime? O Super Prime é uma pista de 2 vias, onde 2 carros batalham lado a lado. Quem completar o circuito inteiro primeiro ganha. O carro que sai pela esquerda vai por fora e o carro que sai pela direita vai por dentro. Só que no meio da pista, eles trocam de pista e continuam fazendo a volta. Quem foi por fora vai por dentro, quem foi por dentro vai por fora. Então, é uma prova de velocidade, onde você tem que completar no menor tempo possível e ganhar do seu adversário. É tipo um racha universitário, isso aí. Vai de 2 em 2 até sobrar um carro. Eu acho que, pelo menos pra mim, a parte mais emocionante da competição, porque é onde os carros atingem maior velocidade. Aí tu tá vendo teu brother, depois ele capotou, saiu girando. Aí tu acha que alguém tá preocupado, a galera começa a gritar, muito louco assim. É da hora. Não, fora carro capotou pra cima da galera, que quase foi alambrado esse ano. Normal. Tinha a galera assistindo uma alambrada assim do lado da pista, o carro capotou, quase foi pra cima deles. E a galera tava se divertindo, ninguém tá preocupado muito não. Mas claro, isso tudo porque já passaram por provas de segurança, né? Então a gente tem uma noção de que o carro vai aguentar e o piloto não vai se machucar. Então a galera fica mais tranquila. Porque já aconteceu em anos anteriores de equipe burlar regulamento de segurança e o carro capotar, bater e o piloto ficar consciente durante 3 meses.
Ele ficou em coma durante 3 meses porque ele pulou segurança. Então você tem que imaginar que o regulamento é meio complicado de se construir um carro nessa situação, né? Porque você tem que prezar pela segurança do seu piloto, do seu amigo de faculdade e das outras equipes também. O cara tá bem, mano. Tá tudo certo. Ele tá bem. Essa faculdade foi 3 meses, mas ele tá bem. Tem muita sequela. Agora a gente vai começar um pouco das áreas de projeto, aí começando por estruturas. Estruturas, na verdade, dividiram em 3 áreas, que é chassi, design e ergonomia. Chassi, como vocês devem imaginar, é para projetar e manufaturar o chassi. Aí, como a gente estava falando aqui, de segurança, o que aconteceu nesse caso do cara que foi em coma foi o seguinte: eles passaram pela inspeção técnica. Depois que a gente passa pela inspeção técnica, os juízes não olham mais o nosso carro nos quesitos do regulamento. A gente já está apto a fazer todos os gestos dos testes e das provas. E o que aconteceu? Essa equipe, para reduzir peso e tentar ganhar uma melhor relação peso-potência, para tirar algum tipo de vantagem, começou a furar o chassi e tirar alguns tubos do chassi. Só que isso, lógico, danifica a estrutura do chassi. Isso cria uma condição insegura, e foi isso que aconteceu. O carro capotou e o chassi quebrou. E isso não é comum de acontecer. Enfim, falando do chassi um pouquinho, a gente projeta o chassi, segundo o regulamento da SAI, como a gente já citou aqui algumas vezes, e a gente manufatura lá na oficina. Aqui são algumas fotos dos projetos que a gente faz no Autodesk Inventa, um programa de projetos mecânicos. E ali algumas fotos do chassi mais antigo, só que já manufaturado. Depois do chassi tem design e ergonomia. Design, como eu já falei um pouco para vocês, a gente tem que levar uma proposta para poder explicar e ter algum sentido o carro, e não só levar o carro por competir. E aí todo ano a gente faz um design diferente, a gente faz um brainstorm dentro da equipe para saber o que levar. E a ergonomia, como a gente disse aqui também, tem a primeira coisa que passa depois da inspeção técnica é a ergonomia. Então a gente tem que fazer pesquisa de conforto, tem uma foto ali de pesquisa, de angulação de braço, enfim, de projetar tanto o chassi como o banco e a direção, todos os componentes do carro, para que o piloto possa pilotar da melhor forma possível, porque a ergonomia vai com certeza fazer diferença, por exemplo, no enduro, que eu dirijo por 4 horas numa pista totalmente avariada. Tá, eu vou falar um pouco agora sobre dinâmica veicular. A dinâmica veicular normalmente vai incluir transmissão, freio, direção e suspensão. Aí, começando por freio. O freio, como eu já falei, é uma parte super importante, porque se você não projetar um freio bom, você não compete na competição inteira, você não passa as provas de segurança. E, claro, você precisa ter um carro que seja estável e você possa confiar. Então, você tem toda essa situação de confiança do piloto para poder pilotar melhor, para poder atingir altas velocidades. A suspensão, porque todo o trabalho do carro é em cima da suspensão, e você tem tudo de obstáculo para transpor, então tem toda essa situação. E aqui vocês podem ver que quando o freio aciona, a suspensão também trabalha. Então são coisas que trabalham em paralelo. Agora, de fato, a gente vê a melhor área do carro, porque sem ela o carro não anda, né, mano? Então, seria só um peso para papel. Essa é a área de transmissão, eu estou puxando o saco dessa área porque é a área que eu entrei na base. E a função da área é basicamente colocar o carro para rodar. É literalmente fazer o carro andar, senão não é um carro, né? E aí a gente trabalha com o motor da Briggs Stratum série 20, ou série 19, né? E a gente faz a transmissão, a primeira redução dele com a CVT, uma CVT são continuamente variável. Obrigado. Uma transmissão continuamente variável. A partir dela, a gente joga para a segunda caixa de redução, que já é uma redução por engrenagem, que a gente chama de caixa de engrenagem, né? Uma gearbox. E aí, a partir sim, joga lá para a imagem, que é o semi-eixo do carro, e aí joga para as rodas, e aí consegue movimentar. Esse GIF que está rolando aí embaixo foi a fundição da nossa caixa de engrenagens. Isso foi o tema de um país de um membro do projeto, e aí aproveitou e usou um para o outro. E é uma oportunidade muito legal no Baja, porque dá para sair vários estudos em cima disso,
Teve 3 TCCs que saíram em cima do Baja, esse período agora, 2 amigos nossos que formaram, e mais um também, 2 de soldagem e 1 de suspensão relacionados ao Baja. Eu estou fazendo um PAIC também relacionado ao Baja, e também tem outro rapaz que está fazendo um PAIC relacionado à eletrônica do Baja. Então, tipo, isso é muito da hora. E nesse momento, assim, você deve estar imaginando que o Baja não tem muito a ver com a área de vocês, né? Porque elétrica e controle, às vezes você não vai ver fisicamente agora, mas lá dentro a gente tem toda a questão de eletrônica e telemetria, que é uma coisa muito interessante para trabalhar tanto em controle quanto em elétrica, porque vocês têm circuitos, tem tudo, fora que existe uma situação do Baja autônomo também, por que não fazer? Então é uma situação bem legal que pode se aplicar para vocês. E aí lá dentro você pode começar estudos de PAIC, estudos de P&D, tudo isso. A suspensão do carro é responsável por suspender o carro. E assim, num carro off-road, a suspensão é um dos itens mais importantes. Porque, diferente de um carro para estradas, é um carro projetado para ir para terrenos acidentados. Então, vocês podem ver que a suspensão trabalha bastante aí, tem que amortecer muito bem o impacto, porque senão o piloto se lasca, mano. Então, é algo bem óbvio mesmo. Porque um carro off-road tem que ter uma suspensão muito boa. Junto da suspensão fica a direção. E é literalmente tu fazer um sistema onde tu consegue dar uma direção para o carro. Senão ele vai andar só em linha reta. E não é o que a gente precisa com o Dragster. Pode passar? Tá aí, eletrônica. A eletrônica ela trabalha inicialmente como monitoramento de atividades do carro, como questão de RPM, questão de temperaturas, questão de quantidade de combustível, todo o GPS. Esse ano a gente teve uma eletrônica que foi considerada uma das melhores da competição, se não a melhor, porque na hora que os juízes foram avaliar nosso projeto, a nossa eletrônica simplesmente os caras empurravam o carro e aparecia no datalog online, no notebook, num browser, e aparecia toda a velocidade, tudo de rotação, tudo do carro aparecia ao vivo para os caras verem. Ou seja, isso foi uma inovação de que outras eles não tinham feito muito bem, porque às vezes elas se focam em outras coisas, se focam em só mostrar a velocidade para o piloto, essas coisas assim, e não se focam numa telemetria, que é um desenvolvimento muito grande que o Baja não tem ainda. Então a gente começou com um projeto ano passado para esse ano, de um projeto que ficou muito bom e que ficou muito responsivo. E tem toda a questão de controle para o RPM, controle para temperatura de óleo, para avisar o piloto, toda a questão de segurança, o piloto saber que ele precisa parar o carro porque está alguma coisa acontecendo. E durante o enduro, às vezes, meu combustível está acabando, tem que parar para reabastecer e tudo isso. Com os dados eletrônicos a gente consegue, além de ter esses dados durante as provas, e saber o que a gente pode ajustar para poder... Porque cada prova a gente depende de alguma coisa. Por exemplo, velocidade máxima a gente vai denominar ali uma seguinte configuração para suspensão amortecedor, por exemplo. Mas com uma prova de suspensão a gente vai ter que mudar os nossos parâmetros. Além disso, o Hugo falou aqui que a eletrônica é responsável pelos dados, mas ela também é responsável por 2 questões de segurança, que é a luz de freio, que é obrigatória. Se a tua luz de freio não funcionar, tu não compete. Além disso, também tem o kill switch, que é o nosso botão de emergência, digamos assim, que é um item obrigatório de segurança também, que é para tu matar o motor. Qualquer problema, tu aperta o botão e o motor morre. Além disso, também, como ele disse, a nossa eletrônica foi uma das melhores, que para vocês terem uma ideia de como a competição ela é muito bem vista pelas pessoas, depois da avaliação de projeto que fizeram da nossa eletrônica, empurrando o carro e vendo a velocidade em tempo real, os juízes, depois da competição, no fim do dia, eles foram no nosso box só para oferecer estágio para a nossa galera de eletrônica. Só para vocês terem uma noção de quão grandioso isso é, porque a gente está competindo com o USP, com a FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial, e várias outras enormes do Brasil. Porque você às vezes pensa que é uma competição universitária, porém os juízes não são universitários, são engenheiros que têm empresas, que têm grandes negócios, que trabalham em multinacionais.
Então eles sempre estão ali olhando os melhores talentos para eles. Então tem toda essa questão de se destacar. Se destacar para ser chamado por um juiz para um estágio, talvez até um emprego direto. Tem toda essa questão. E a eletrônica também trabalha muito antes da competição. Por exemplo, fazendo medições, adquirindo dados e a gente podendo tratar esses dados e resolver coisas com eles. A gente estava com um problema na nossa CVT, que ela estava aquecendo muito, e aí a gente bolou um sistema de resfriamento dela, um arrefecimento da própria CVT. E a eletrônica ajudou fazendo um monitoramento das temperaturas, da rotação, e a gente conseguiu fazer vários estudos em cima disso para melhorar, o que também contou muito para a ponto de projeto. E aí a parte que nem todos vocês, engenheiros, futuros engenheiros, gostam, é a parte de gestão, né? Muito importante. É literalmente responsável pela equipe, é a mamãe, é a babá de todo mundo. E na parte de gestão, já falei para vocês a respeito da gerente operacional, que toma de conta sobre processos, financeiro, pessoal, organização. Na competição a gente tem duas partes, ela é dividida em duas partes para a gente apresentar. A primeira é a própria gestão da equipe, como a gente geriu recursos, driblou dificuldades, arrecadou dinheiro, se conseguiu investimento, patrocinador, sobre a ausência da tua equipe, no caso como teve a pandemia, eles queriam saber como a gente conseguiu trabalhar, os adventos que a gente teve, como a gente driblou isso tudo. E a segunda parte, que é a parte de vendas e marketing, que a gente tem que simular, haja como se fosse uma empresa capaz de fabricar 4.000 veículos anuais. Então, dentro disso, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, e aí depois eu tenho que elaborar uma proposta de uma empresa, saber se tu ia ser uma montadora ou uma fabricante, tu ia ter que fazer toda a organização, distribuição, teu plano financeiro, comparar com os teus concorrentes no geral, tuas desvantagens, vantagens, e ali no final um plano operacional da empresa, né? E toda empresa tem, a gente começou a chegar e fabricar em todos os setores, tudo isso. E é bem legal, assim, para a galera de gestão. Eu atualmente estou na gestão da equipe também, um pouquinho de tudo, e é tipo bem divertido. E é isso, galera. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar ali. Só deixar uma coisa clara para vocês, a gente acabou não citando aqui, não importa o curso de vocês, basta ter a vontade. Por exemplo, a gente tem nossos líderes diários, né? A nossa líder de suspensão de computação. Só para vocês terem uma ideia de como realmente não precisa. E o nosso ex-líder de eletrônica era de mecânica. Então, não é um impeditivo para entrar na equipe ou querer ter interesse. E o BAGE é muito importante para a graduação de vocês, porque não só o BAGE, mas projeto de extensão no geral, seja lá como for, tipo Leviatã, Urutal, Duna, porque vocês vão ter uma experiência de trabalhar em equipe e ter responsabilidade, né? Muitas tu tá só em sala de aula e depois tu tá em sala de aula ter as responsabilidades no projeto para cumprir. E isso é muito valorizado lá na frente, quando tu for procurar um estágio, tu for trabalhar, porque lá na empresa, talvez tenham outros engenheiros que participaram de um BAGE da vida, um Urutal, e vão saber que tu já teve essa experiência antes. Acontece muito. Além de, voltando só na questão de área, por exemplo, eu sou de controle e lido com freio, mas tem gente de elétrica, eletrônica, de materiais que pode querer gestão, pode querer suspensão, como ele falou da questão da menina de computação. Ela é líder de suspensão hoje, simplesmente porque ela gostou da área e falou, eu quero aprender uma coisa diferente. Então, às vezes você tem uma paixão por, sei lá, você gosta de carro, então você quer aprender um pouco mais, é bem interessante. Fora que todo projeto de extensão conta horas para vocês. E às vezes você tendo um currículo que participou de um BAGE, de um Fórmula, de um Aerodesign, te dá conexões lá na frente. Porque, primeiro, você conhece engenheiros na competição, são os juízes. Você cria conexões na competição com outras faculdades também, com outros alunos. E lá na frente, às vezes, você chega numa empresa e o cara já passou por um BAGE, um Fórmula, como foi um caso da Tesla um tempo desse, que eles estavam contratando todos os engenheiros que tinham passado por Fórmula ou BAGE nos respectivos continentes. Ou seja, então, é uma coisa que é um diferencial do seu currículo. Deixa eu perguntar aqui. Como é que faz para fazer parte da equipe? A equipe está com o processo seletivo aberto até amanhã, dia 22, às meia-noite. Vocês podem se inscrever e a partir disso vocês vão entrar no grupo, onde a gente vai passar mais informações.
Mas basicamente a nossa prova está marcada para o dia 6 de agosto. Tem a prova, aí a prova serve como um funil. A gente dá um material para vocês estudarem e a gente aplica a prova aqui mesmo na faculdade. Só para ver se vocês têm vontade mesmo de entrar no projeto, ler o material e entrar. A prova não é difícil. Depois disso tem as entrevistas também, que já é um funilzinho. Depois a dinâmica em grupo, que já é mais para frente. E depois disso a gente vê quem entra, tem um processo, depois que foi aprovado, né, tem um processo de trainee ainda na equipe, para ver se vai se adaptar legal. O menino do slide aí entrou na última releva. Diga aí como é que foi a tua experiência no processo seletivo. Cara, se é uma experiência legal, porque querendo ou não, a gente vai começar a trabalhar em grupo, e aí desde o processo seletivo em si, a gente já começa a ver como a equipe está em si e já vai começando a aprender desde já como é que é o funcionamento e o andamento do trabalho. Obrigado, ele teve muito foco, força e perseverança, entrou na equipe. Para vocês acessarem, para poderem se inscrever, tem o nosso Instagram, que é @joiar, bem fácil de achar. E a gente também está com a oficina aberta. Alguns daqui que estão nessa sala estavam lá antes daqui. Então, a oficina está aberta sempre tem gente lá e sempre vai ter gente para explicar qualquer coisa para vocês. Lá a gente tem coisas que alguns daqui eu acho que não vão ver no curso, de manufatura, por exemplo, máquinas, enfim. E vocês podem ver como é que a gente constrói o carro. Professor? Quem da equipe vai viajar? A equipe, a questão da viagem é um pouco complicada no sentido de logística mesmo, né? Como a gente mora muito longe, todo mundo se impressiona como é que a gente consegue ir para lá. Normalmente, nos últimos anos, foram 10 pessoas viajar, né? O capitão, o gerente e as pessoas que trabalharam bem durante o ano e iam conseguir ser bastante úteis na competição também. Então, isso é decidido já bem no final. Às vezes é doloroso escolher um membro e deixar outro, mas a tendência é aumentar. Esse ano a gente conseguiu levar 13 pessoas, 100% bancados pela UEA, aí ó. É doido, né? Tem projetos que não tem essas regalias, hein? Pô, ficar lá 10 dias no friozinho, de boa. Sim, isso aí a gente tem que fazer a seleção, porque, lógico, a gente não comentou todos os detalhes da competição, porque senão a gente passaria o dia todo falando aqui. Mas, por exemplo, quando a gente está fazendo os testes, alguma coisa quebra, a gente tem que ajeitar na hora. Então, o que vocês já viram, eu acho que vocês já devem ter visto o carro é pequeno. Não dá para 5 pessoas, já fica difícil de trabalhar no carro. Então, a gente tem que selecionar sempre as pessoas, porque se não for ajudar, vai estar lá tudo. É triste, porque todo mundo quer levar todo mundo, lógico, todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro ali dentro, mas é necessário, porque na competição a coisa pega, porque o carro vai quebrar, muito provavelmente. Respondendo só mais um pouquinho da pergunta do professor, chegou dessa última vez, a gente está faltando 5 dias para comprar as passagens e tem que cortar alguém ou adicionar alguém por conta de algum imprevisto, ou se não, era uma pessoa que a gente queria que fosse, às vezes não podia, ou às vezes o pai não deixou, e às vezes tem que adicionar outro, então é sempre decidido quase de última hora, mas sim, a gente tem uma lista de quem a gente gostaria que fosse, porque isso vai sendo visto durante todo o projeto, né? A gente vai analisando todo o desempenho da pessoa, se ela vai ser útil na competição, na questão de ela não vai estar atrapalhando em vez de ajudando, ou se ela não vai estar patetando na competição, porque acontece. E também as suas skills, soft skills, né? Tu consegue trabalhar sob pressão, tu consegue administrar bem conflitos. Em ambiente de competição, no nosso caso, às vezes é um pouco estressante mesmo. Então, se a pessoa não tem cabeça para isso, a gente às vezes consegue notar durante o ano. Se a pessoa consegue lidar bem com pressão, essas coisas, prazo curto, administrar problema rápido, conseguir solucionar uma coisa. Então, é baseado nisso. Mas a vontade do coração do tio aqui é levar todo mundo. Até vocês aí, a professora Ingrid. A gente vai abrir para dúvidas aí para vocês sobre qualquer coisa. Pode falar, Bruno. Atualmente a gente tem 20 membros, e aí fora o nosso coordenador e o nosso subcoordenador. O coordenador é o professor Parrida. Professor Rubelmar. Mais alguma coisa? Vocês estão acanhados, pô. Vocês estão tímidos, vocês podem perguntar, a gente não vai julgar a pergunta de vocês. Não é? Cara, as vagas é subjetivo. Como eu falei, é um processo seletivo, então ele vai afunilando.
no final sempre chega a quantidade que a gente às vezes precisa até mais um pouco, entendeu? Então, vocês não precisam se preocupar com isso agora. Só no caso de vocês forem, todo mundo for muito bem nos processos, todas as etapas, e aí acontece de ter que escolher. Pode falar, Brother? Oi? A primeira pergunta que a gente sempre faz. Sempre tem uma A gente dessas. sempre pergunta sobre o piloto. Primeira coisa, tu tem CNH definitivo? É o primeiro pré-requisito. Não, sim, tô brincando, mas é porque sempre pergunta mesmo. Sempre tem um que pergunta, tem processo seletivo para piloto? Ele dirigir. Mas é porque, pro piloto, vamos pensar, no Enduro, a gente tem aquela prova de 4 horas, durante 4 horas, por 7 km. Se o carro dá problema, a gente não pode levar para o box. Só tem o piloto e o mecânico de pista. Então, o piloto tem que saber muito do carro, porque só vai ter ele e o mecânico de pista. Então, o pré-requisito para ser um piloto é conhecer muito do carro e, lógico, dirigir muito bem. Sim. E fora que na competição podem ser inscritos alguns pilotos da equipe, né? Por exemplo, esse ano a gente teve 3 pelo regulamento, e aí foi o Hugo, o João e o Luiz, né, que foram inscritos. Só que dentro da prova ainda tem um teste para o piloto. O piloto tem que conseguir sair do carro em menos de 5 segundos, só que isso é difícil porque ele está amarrado no cinto de 5 pontas. Então, fora os restrutores de braço e tal, ainda tem essa. Porque caso tenha algum acidente, o piloto tem que ser agilitoso. Fora que tem toda a questão do tamanho do carro, né? O carro é bem pequeno, então um piloto grande, como foi o meu caso, eu não cabia. Meu Deus, tá morrendo. Eu não cabia totalmente dentro do carro. Então eu não podia fazer a prova por conta do meu joelho. Então o meu joelho ficava para fora da gaiola de proteção, o que era perigoso. Ou seja, eu fui inscrito como piloto, mas na hora nem sempre passa. Porque não saiu 5 segundos, Não, a questão não foi de 5 segundos. Que É que a gente tem os tubos do carro, o tubo lateral era muito estreito e tinha mais um tubo que é o nosso faro, que é o tubo que desce. Meu joelho ficava quase um palmo para fora do carro. É porque do carro de 2019 a 2020 que ficou mal, porque a gente teve um ano de intervalo por causa da pandemia, né? A gente mudou todo o projeto de chassi. Então, nessa mudança total do projeto de chassi, um dos tubos, que é esse que ele estava falando, que é da lateral, um pouco mais de cima assim, ele tem 2 curvas e ele entra no cockpit, né, do habitat. E aí, para pilotos muito grandes, que têm pernas longas, o joelho fica batendo na hora da pilotagem. Aí por isso que ele está falando sobre isso. Mas no geral, assim, aqui em Manaus, quando a gente vai fazer teste, alguma coisa, a gente seleciona algumas pessoas para pilotar. Normalmente são os mais antigos na equipe. No caso, sempre quando tem algum teste, o Hugo, o Romano pilotam também, porque já tem aquela manha do carro e tal. Agora imagina, tipo, entregar com calor. Ninguém confia, né? Ainda. Tem uns calores que depois do tempo a gente começa a provar eles dentro da oficina e fala, tá, pode ser que dê bom. Aí, então, tipo, você é uma pessoa que se destaca e normalmente, durante os testes do carro que já veio da competição, a gente acaba deixando todo mundo pilotar um pouco. E aí a gente vai vendo quem tem uma melhor skill com o carro, quem se dá melhor, e aí a gente vai afunilando para ver quem vai ser os pilotos. Até porque, tipo, seria muito chato tu ajudar na construção do carro e não poder andar. Então, nem que seja dar uma volta aqui na Este de madrugada sem ninguém, vai dar uma voltinha, só para ter o gostinho de andar. Mais alguma pergunta? Pode falar. O carro tem quantas marchas? O carro é automático. O carro é automático. Ele funciona através de uma CVT. Não, eu sou o primeiro capitão do Baja sem ter CNH. Acontece. Administração. Alguém mais? Alguma pergunta? Quantos cavalos o carro tem? Cara, o carro, a gente trabalha numa faixa de torque de 14 kg e ali de 300 cilindradas. E aí o cavalo a gente não é em cavalo, a gente conta em HP. Aí o motor é de 10 HP. Qual a velocidade máxima que ele já alcançou? Oi? Maior velocidade máxima? 45 km por hora. Na Olha. frente do 80.
aferido aqui dentro antes. Mas por cálculo, a partir dos nossos dados e do nosso sistema, era para dar mais ou menos 52. Mas também não, é o que a gente estava explicando para alguns que foram lá na oficina, não é o nosso foco velocidade, até porque a gente vai para os treinos, a gente precisa da força. Mas tem equipes, lógico que tem muito mais investimento, né? Tem equipes que têm 100 mil reais dispostos a fazer o carro. A gente não tem isso, todo ano. Então a gente não tem isso, mas tem equipes que chegaram já perto de 60, 62 km por hora. Quem está patrocinando vocês? Tem algum patrocínio? Atualmente, patrocinando a gente tem a FAPEAN. Todo ano eles conseguem passagens pra gente, hospedagem. A gente tem atualmente também a Tuboaços e o INDT, que estão apoiando a gente aí. E fora algum outro apoio que a gente consegue externo, tipo uma doação, um apoio mais assim. Tem um CREA também agora. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Já aconteceu algum acidente assim, que vocês se lascaram porque destruiu um carro, assim, sem dano pro pessoal? Na competição, sim. Nessa competição, inclusive, quebrou uma peça da direção que a gente teve que consertar na hora. Sim. Fazer uma só. Só que também já aconteceu na competição de 2020 de quebrar uma peça no meio do enduro e aí a gente teve que sair e aí a gente parou ali. Mas é normal. E já teve também, muito tempo atrás, que eu nem estava na ENT ainda, um acidente que ocorreu com um carro um pouco antes da competição, e aí o membro foi andar e acabou usando o carro e foi muita correria para conseguir terminar tempo. O baixo atrapalha os estudos? Os alunos do baixo reprovam? Os alunos do baixo não deveriam reprovar. E o baixo não atrapalha os estudos. Mas claro que exige uma dedicação muito maior, porque aí tu vai ter responsabilidades. O projeto em si ele exige só 8 horas semanais, mas acaba que vez ou outra tu vai passar mais tempo na oficina e resolvendo uma coisa, mas engenharia já é um curso difícil, então se vocês focarem nos primeiros períodos, depois fica mais, abre aspas, leve. Não fica leve assim não. Mas sim, tem que ter muito mais foco, tem que ter muito mais cabeça e fiquem longe do dominó ali e tal. A gente fala que é tranquilo porque agora que voltou presencial, né, eles não participaram no final, na verdade, mas eu participei desse projeto na pandemia. A gente vinha para cá só fazer o carro, aí era mais tranquilo porque as aulas eram online e tal. E quando chegou agora presencial, mudando um pouco, né, o aspecto, mas como vocês passam muito tempo aqui, as 8 horas semanais passam muito rápido, porque vocês no intervalo de aula vão lá e outro. Tem gente de todos os períodos lá, então provavelmente vai estar pagando alguma matéria com essa pessoa, provavelmente tu já fez essa matéria, tu vai ajudar alguma pessoa, então além do projeto tem a nossa ajuda da faculdade também. E isso também vale para o projeto, que a gente faz uns treinamentos para vocês aprenderem a mexer em tudo lá. Vários treinamentos que a gente dá a respeito de maquinária, usinagem, soldagem, projetos, até gestão a gente faz também. Tudo isso para vocês ficarem mais capacitados para o mercado de trabalho. E não achem que é porque, eu estou estudando e tenho que cuidar do baixo, que você vai perder sua vida social. Também não é assim. Você vai ter seu tempo tranquilamente, é possível conciliar tudo. Às vezes. Às vezes no final de semana ou outra a gente deixa pro baixo, mas é normal. Às vezes. Eu tenho 20. Eu tenho 22. 21. Tudo jovem. Professor, isso não é pergunta que se faz para veterano. Eu tô no 7º. 7º também? É que é 10 mais um pouco. O importante é sair daqui. É uma história. E uma história interessante, como que a gente às vezes faz os pré-julgamentos e vocês vão fazer igual alguns fizeram. Na última colação especial que teve, foi na minha sala, eram 2 pessoas, uma moça e um rapaz. O rapaz era de controle de automação. Eu disse, escuta essa que é legal. Aí o menino virou, aí eu disse assim, no meio do meu discurso, olha, eu sei que alguns foram meus alunos, não sei o quê. Aí esse menino de controle, a moça tinha sido minha aluna de introdução à engenharia.
Aí esse aluno disse, ele, não, professora, eu não me formei, eu não fui seu aluno de introdução à engenharia. E eu comecei a dar introdução à engenharia em 2016. Aí tá. Aí o menino virou e disse assim, não, professora, porque eu me formei com 10 anos, faz 10 anos que eu me formei. Aí eu olhei assim, né, pô, uma cerimônia, pai e tal, pai, mãe, família, namorada, né, do menino. Eu disse, não tem problema não, é o que eu acho de fato, não tem problema não. É no tempo de Deus, eu disse assim, é no tempo de Deus, não tem que esquentar não. Aí tá bom, aí temos os parabéns, terminamos a cerimônia, né, mas o cara tinha, aí tipo assim, pô, o cara demorou mais de 10 anos para se formar. Presta atenção, aí ele fez questão de chegar comigo no baixinho. Ele disse, professora, eu não vesti essa carapuça, sabe por quê? Sabe por que eu demorei 10 anos para me formar? Porque eu fiz intercâmbio lá no Braftec. Ele foi lá para Paris fazer intercâmbio pela UEA. Ele disse assim, professora, eu estou colando grau especial agora, ele colou antes do pessoal oficial. Sabe por quê? Porque eu consegui uma chance de emprego lá no Japão. Então eu estou indo agora para o Japão. Sabe o que significa isso? Orgulhe-se. É assim, não precisa falar de religião, mas é no tempo de Deus, é no tempo do destino. Se você quiser falar de Deus, é o destino, cara. A gente não entende. Imagina se esse menino tivesse formado em 5 anos, ele não tinha essa oportunidade de trabalhar no Japão, ele estava com emprego garantido. Ele não tinha tido a oportunidade de fazer intercâmbio. Então, assim, isso não é nem para relaxar demais, tá? Por favor, todos serão. Mas também não é para se cobrar muito, se julgar muito. Às vezes a gente se cobra demais. Então, é isso que eu quero dizer. A gente te orgulha de estudar numa universidade pública. Outra coisa, a gente não oferece nem todos os períodos, todo semestre, semestre ímpar, semestre par. Eles ainda não sabem dessa história. Essa história a gente conta depois, né? É isso, mas levem a sério e também não se julguem tanto, tá? Questão dessa de se periodizar, assim, eu já tive 2 amigos que atrasaram a matéria de propósito, porque no emprego que eles estavam, se coincidisse o tempo de formatura deles, eles já iam ser efetivados. Então, não importa tanto assim, mas não relaxem tanto também. Foquem em estudar, cálculo, física, não reprovem nada que tem na frente. Nem 2, nem 3, nem 4. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vou descontrair daqui o papo. Vai. Não tem isso aqui, tá morado? Então a gente agradece a atenção de vocês. Qualquer coisa, como eu já disse, a oficina está aberta. Sempre vai ter gente lá, sempre vai ter gente disposta a explicar qualquer coisa para vocês. Então, vocês sintam à vontade ao chegar lá. É isso. Obrigado, galerinha. Até a próxima.